Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 19 de março de 2025. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Chamados a Estabelecer Justiça. Existem alguns textos que aparecem aqui no nosso guia de estudos. Permita-me ler aqui Isaías 1, verso 17. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. Isaías 10, versos 1 a 3. Mas o que vocês vão fazer no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem vão pedir socorro e de onde deixarão a sua glória? E ainda Jeremias, capítulo 22, verso 13, que vai dizer assim: ai daquele que edifica a sua casa com injustiça, os seus aposentos contrariando o direito, que faz o próximo trabalhar de graça sem lhe pagar o salário. Por acaso o seu pai não comeu e bebeu, e não praticou o juízo e a justiça, por isso tudo lhe corria bem. Julgou a causa dos aflitos, dos necessitados, e tudo lhe corria bem. Por acaso não é isso que se chama conhecer-me, diz o Senhor? Nesses textos nós encontramos Isaías mencionando a necessidade que o povo da sua época tinha de poder lidar com a questão da injustiça social, e ao mesmo tempo Jeremias, que está falando para ninguém menos do que o rei Jeoaquim, mencionando que Deus estava vendo a opressão que ele estava colocando sobre o povo e que essa seria uma das razões pelas quais o castigo de Deus viria sobre ele. Como é que Deus lida com essa questão da injustiça social? Qual a necessidade de trabalharmos esse tema também, como pessoas que temem a Deus e ao mesmo tempo que se preocupam com essas questões? Esse será um dos temas que analisaremos hoje no nosso estudo. Continua com a gente, que daqui a pouquinho eu volto. Os profetas bíblicos trabalharam de forma muito intensa contra aquilo que chamamos de opressão, contra aquilo que chamamos de injustiça social. É bem verdade que o Senhor Deus, quando vai estabelecer as suas leis para Israel enquanto nação, no tempo em que eles chegaram na Península do Sinai, ficaram ali cerca de 2 anos, enquanto Deus se revelava a Moisés, dando a ele leis, princípios, diretrizes, para que eles pudessem ser uma nação que chamaria a atenção de todas as pessoas ao redor de todo o mundo. As pessoas seriam atraídas a eles. Entre essas leis, que você vai encontrar em Êxodo, Levítico, Números e o resumo de tudo isso em Deuteronômio, você vai encontrar uma preocupação grande contra a questão ou com algumas limitações que foram impostas a alguns abusos que aconteciam naquela época, como a forma como se deveria lidar com os servos, a forma como se deveria lidar com o órfão e com a viúva. Para você ter uma ideia, era praticado em Israel um segundo dízimo. Além do dízimo que era levado para o templo, os israelitas eram chamados a separar um segundo dízimo, ou seja, mais 10% só para apoiar aqueles que eram os mais pobres ou em situação de vulnerabilidade, principalmente o órfão, a viúva e o estrangeiro, que estava no meio deles. Para você ter uma ideia, aqueles que eventualmente fossem escravizados ou se tornassem escravos, haviam leis muito claras que limitavam a atuação daquele que seria o senhor do escravo. Um escravo naquela época não tinha direito sequer a viver se essa fosse a vontade do seu dono. O Senhor Deus vai limitar de forma muito clara. Entre outras coisas, se um dono de escravos, para você ter uma ideia, até onde Deus foi, se ele, mesmo que por um acidente, se ele chegasse a quebrar um dente de um escravo, o escravo tinha que ser completamente liberto. O indivíduo não poderia ser escravizado por mais do que 7 anos, um judeu, e assim por diante. Haviam leis que mencionavam isso tudo. Em cada época que o juízo de Deus veio sobre a nação, eram os momentos em que eles se esqueciam dessas mesmas leis. Que eles começavam a oprimir aqueles que eram
as pessoas em situação de vulnerabilidade social. E Deus, ele vai mencionar através dos seus profetas, e aqui eu mencionei dois deles. Mencionei Isaías e, ao mesmo tempo, Jeremias, dois profetas que são considerados profetas maiores pela quantidade que escreveram, mas outros profetas que foram contemporâneos deles também escreveram de forma muito intensa. Quando você vai olhar para o livro de Miqueias, por exemplo, que foi um indivíduo que preparou também o povo para o exílio da Babilônia que viria algum tempo depois, ele vai mostrar de maneira intensa como o Senhor Deus se estava irado com a nação por causa da forma como eles lidavam com o seu próximo. E por que Deus fica tão irado com isso tudo? Por uma razão simples. Quando alguém deixa de demonstrar amor para com o próximo, isso é apenas um indício de que o coração dele não está ligado a Deus. Todas as vezes que há um afastamento do ser humano em relação a Deus, aquilo que vai acontecer como consequência disso é um descuido ou um descaso com as pessoas em situação de vulnerabilidade que se encontram à sua volta. Por isso, Deus vai trabalhar de forma tão intensa para tentar trazer as pessoas de volta para um relacionamento consigo mesmo, porque quando o indivíduo está ligado a Deus verdadeiramente, ele também vai estar ligado ao seu próximo, vai ter uma preocupação com o próximo. É tanto que quando vamos para o Novo Testamento, nós vamos descobrir que uma das características da sociedade exatamente antes da vinda de Cristo Jesus é o esfriamento do amor. Tanto o amor para com Deus, como também o amor para com o próximo. Conforme esse amor vai se esfriando, você vê uma sociedade que vai degringolando a cada dia mais, onde existe cada vez mais violência, imoralidade, promiscuidade, onde as pessoas se tornam amantes de si mesmas e não se preocupam com o seu próximo. Quando o amor a Deus e o amor ao próximo são removidos da nossa vida, ou se esfriam na nossa vida, o que nós vemos é um cristianismo formal. E eu quero que você compreenda que, tanto na época de Isaías como também na época de Jeremias, o templo de Deus continuava lá em Israel, em Jerusalém. As pessoas continuavam orando todos os dias às 9 da manhã e às 3 da tarde, quando acontecia o sacrifício do templo, levantavam a mão para o céu, faziam as suas ofertas, levavam ao templo os seus dízimos. Mas a grande questão é que, como eles já não tinham amor para com Deus, isso começou a ser demonstrado pela opressão dos marginalizados, das pessoas em situação de vulnerabilidade. Hoje, eu queria que você parasse para poder pensar naquilo que é a sua própria vida. Deus do céu, olhando para você e para mim, Ele está vendo pessoas que amam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Ou Ele está vendo pessoas que, à semelhança das pessoas que temiam ao Senhor, ou que deveriam temer ao Senhor, dos religiosos da época de Isaías e de Jeremias, Ele talvez hoje só olhe para a gente e enxergue pessoas que são religiosas, pessoas que até gastam algum tempo estudando a Bíblia, indo até a igreja, com formas religiosas, mas que não vivem o cristianismo na prática, não vivem um relacionamento com Deus na prática, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Uma das características daqueles que amam a Deus é eles vão cuidar das pessoas em situação de vulnerabilidade. Os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, aqueles que estão em situação de pobreza, aqueles que vivem numa situação como marginalizados da sociedade. E eu, nessa semana, como já mencionei, eu tenho orado aqui a cada dia pelas famílias com pessoas com trissomia 21, com síndrome de Down. Essa é a semana em que nós temos aqui a oportunidade de poder parar para poder pensar a respeito disso. São pessoas que têm sido esquecidas, varridas para baixo do tapete. E eu fico muito preocupado quando chego nas igrejas e não vejo tantas pessoas com síndrome de Down lá dentro da igreja. Até porque uma das características da pessoa com síndrome de Down, elas têm muito carinho, são muito afetuosas. Via de regra, essa é uma característica da pessoa com síndrome de Down. Elas demonstram o sentimento de maneira muito espontânea. Então é muito mais fácil para uma pessoa com síndrome de Down aprender a amar a Jesus, às vezes, do que alguém que não possui uma condição como essa. Porque, naturalmente, elas têm facilidade para expressar sentimento, emoção, amor. Mas por que as nossas igrejas hoje não estão apinhadas com as
centenas, milhares de pessoas com síndrome de Down que estão espalhadas no nosso mundo. Talvez porque a gente olhe para elas com uma visão capacitista, olhando apenas para aquilo que elas não são capazes de fazer, mas nos esquecendo que eles também são pessoas que podem e devem conhecer a Deus e aprender a amá-lo. Eu confesso a vocês que há alguns anos atrás, eu ainda morava na região de Santo Amaro, morava no 13º andar, e eu estava descendo de elevador no sábado de manhã com meu filho, quando ele ainda era bem pequeno. E no elevador tinha um homem que estava descendo com um celular, e em determinado momento ele estava mexendo ali e começou a tocar uma música com, enfim, com um ritmo bem intenso. E o Emanuel olhou para aquele homem, puxou ali o casaco dele e disse: que coisa feia, isso é música de ouvir no sábado. Hoje é dia de ir para a igreja, hoje é o dia de Jesus. E ele começou a pregar para o indivíduo no elevador. O indivíduo não tinha entendido muita coisa, porque a capacidade de pronúncia das palavras dele não é tão boa. Ele me perguntou o que ele estava dizendo, e eu disse: não, é que nós somos adventistas do sétimo dia, e eu tive a oportunidade de poder mencionar ao indivíduo o que nós críamos a respeito do sábado, que o sábado era um dia da família, que a gente estava indo para a igreja naquela hora. E aquele indivíduo parou, pensou, ele disse: eu podia hoje estar indo para a igreja com os meus filhos, mas não estou. E aquele indivíduo parou para poder pensar, e eu fiquei pensando naquilo tudo. O Emanuel não perdeu tempo para poder testemunhar daquilo que ele acreditava. Ele sabia que o sábado era um dia especial, um dia de Deus. Ele é capaz de poder dar um estudo bíblico sobre o sábado? Não. Mas ele sabe que o sábado é o dia de Deus, é o dia para a família e para Deus. Como é que ele sabe disso? Porque nós nunca roubamos dele a oportunidade de poder aprender quantas outras pessoas precisam aprender a respeito de Jesus. Pessoas com trissomia 21, com síndrome de Down. Tente olhar nas imediações da sua igreja. Hoje, ore especificamente por essas famílias. Gaste um pouco do seu tempo. Faça uma foto simples, com meias coloridas e descasadas, meias diferentes, é essa a ideia. Porque as pessoas olham para a pessoa com síndrome de Down e dizem: ah, ele é diferente. É diferente, mas tem também as suas capacidades. E a ideia de usar meias coloridas e descasadas é para poder dizer que o diferente também pode ser interessante. Então, ore nesse momento por essas pessoas e tente descobrir na imediação da tua igreja aonde tem uma família com uma pessoa com essa condição. Faça uma visita, ore com essas pessoas. Eu tenho certeza que você vai tomar um susto bom ao perceber que essas pessoas precisam tanto de amparo e de apoio. Hoje, além de orar para essas famílias, nós vamos orar também para os pais com crianças com síndrome de Down. E por que nós vamos orar por eles? Porque estudos demonstram que algo em torno de 40% a 50% dos pais que acabam descobrindo, depois do nascimento, que a criança tem síndrome de Down, acabam abandonando a mãe e ao mesmo tempo a criança. Vamos orar para que Deus toque no coração desses pais, para que eles assumam a sua postura enquanto pais e possam abençoar essas crianças aonde quer que elas estejam. Orem comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra e por sabermos como o Senhor leva a sério o cuidado com as pessoas em situação de vulnerabilidade. Ouvimos aquilo que o Senhor falou através de Isaías e de Jeremias e te pedimos, nos ajude a podermos fazer justiça àqueles que têm sido injustiçados à nossa volta. Nessa semana estamos orando pelas famílias com pessoas com síndrome de Down. Hoje, especialmente, pelos pais. Eu te peço que o Senhor abençoe esses homens, Pai, que talvez não saibam exatamente o que fazer e que precisam também de apoio, de amparo, para poder entender o papel que precisam desempenhar junto a essas crianças. Abençoa-os, deles do teu Espírito, para que eles possam trabalhar com essas crianças e elas possam espelhar o amor que tem pelo Pai terreno, pelo Pai celestial. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?